Olá, amado povo de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina. Hoje a igreja celebra a festa de São Francisco Xavier, padroeiro das missões. O santo por quem eu tenho uma grande devoção, um grande carinho pelo seu ardor missionário. Quero convidar você agora a abrir bem o teu coração, para que juntos nós possamos meditar a palavra do Senhor. Abra aí a sua Bíblia em Mateus capítulo 7, do versículo 21 até o versículo 27. Acompanhe aí comigo. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu. E a sua ruína foi completa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje a igreja celebra a festa de São Francisco Xavier. Quero falar um pouquinho aqui de alguns dados bibliográficos da vida de São Francisco Xavier. Francisco nasceu na Espanha, um santo espanhol, em 1506. Faleceu na China, em 1552. Estudou em Paris, conheceu Santo Inácio de Loyola e fez parte do núcleo de fundação da Companhia de Jesus. Portanto, é um santo jesuíta. Considerado o maior missionário da época moderna, pois o Evangelho em contato com grandes culturas orientais. Celebrando sua memória, rezamos pela Igreja Missionária, que se compromete em difundir o reino de Deus. Então, São Francisco Xavier é um desses homens extraordinários que entregaram toda a sua vida pela causa do anúncio da palavra. Esses dias eu fui celebrar em uma capela de São Francisco Xavier e ouvi uma missionária falando que esteve uma vez lá onde tem a mão dele, né? Aquela mão que batizou milhares de pessoas. Aquele homem que percorreu tantos e tantos lugares para anunciar a boa nova do reino. E só faz isso quem ama. Um evangelho vivido na prática e não somente de palavras, somente de discursos bonitos. Veja, é sobre isso que o evangelho fala hoje. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que põe em prática as palavras. Gente, existe muitas vezes um abismo na nossa vida cristã entre aquilo que a gente diz e aquilo que a gente faz. Às vezes os nossos discursos sobre o Evangelho são belos, são admiráveis, são às vezes até muito profundos, bem fundamentados. Mas no meu cotidiano, na minha vida, no meu dia a dia, ali, no prático, será que, de fato, aquilo que eu estou anunciando, que eu digo que acredito, é traduzido
nas entrelinhas da minha vida? Porque Jesus disse: aquele que põe em prática as palavras do meu Pai que está nos céus é como alguém que construi uma casa sobre a rocha. Nada vai derrubar. Eu lembrei agora de uma história que eu escutei numa pregação há um tempo atrás, que disse que o homem, ele era um grande pregador do Evangelho. E ele era convidado para pregar em muitos lugares. E quando ele falava, todo mundo se encantava, arrastava multidões. E aí, ele era casado, ele tinha filhos. Mas quando ele chegava em casa, era um homem rude, bruto, ignorante. Não tinha, afeto. Era uma pessoa fria no trato com os seus. Mas na igreja, no grupo de oração, diante das pessoas de fora, era a melhor pessoa do mundo. Mais paciente, mais simpático, mais humano, sensível, afetuoso. Quando foi um dia, ele estava pregando na igreja. Aí de repente, no meio da pregação dele, a igreja estava cheia. Parou um caminhão de mudança. E aí começaram a entrar na igreja a geladeira, a cama, o sofá, a televisão. E colocar assim, e ele parou a pregação assustado. E ele viu que era a esposa com os filhos, que estavam trazendo todas as coisas para dentro da igreja. Ele falou: mulher, o que está acontecendo? E aí a mulher foi e disse: não, a gente quer morar aqui na igreja, porque aqui na igreja o senhor é a melhor pessoa do mundo, lá em casa não. Moral da história, Frei: às vezes a gente é o santo da rua e o demônio de casa. Na igreja todo mundo nos elogia como a melhor pessoa do mundo. E às vezes dentro de casa, no meu cotidiano, eu sou uma pessoa intragável. Uma pessoa que, onde chega, faz confusão. É uma pessoa que não tem paciência, é uma pessoa intolerante, é uma pessoa cheia de preconceito, cheia de inveja, cheia de maldade. Como assim? Quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática. Em prática só na igreja? Não. Em prática na sua vida, no seu cotidiano, entre os seus, nas suas conversas do WhatsApp. Num trato com a sua esposa, com o seu esposo, com seus filhos, com seus irmãos. É ali que o Evangelho precisa ser traduzido. É fácil, Frei? Não, não é. E Jesus disse que seria? Claro que não. Mas também não é impossível que a gente busque. Assim como São Francisco Xavier. A sua vida traduziu aquilo que ele acreditava. O Evangelho na sua vida. A sua vida traduziu o quanto ele amava Jesus. Que a gente possa assumir isso na nossa vida também. Que Deus nos ajude. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus do céu, curta, comente, compartilhe esse vídeo. Faça essa palavra chegar a mais e mais pessoas, a mais e mais corações. E viva a São Francisco Xavier. Paz e bem.